Nem sempre a força física é o suficiente para vencer uma batalha, muito menos uma guerra. Às vezes é preciso expandir isso para a inteligência. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai listar aqui os personagens mais inteligentes de Tokyo Revengers. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós vamos trazer aqui um vídeo especial contando aí quais são os personagens que são capazes de mudar o curso de uma guerra, de uma batalha, através da estratégia da sua inteligência. Só que claro, antes disso, você está achando aqui pela primeira vez? Chega junto, se inscrevendo, se tornando aí mais um membro aqui do Reino dos Mangás, né? Que fortalece sempre o nosso trabalho, com like, com curtidas e tudo mais. E claro, se você curte conteúdo extra, saca só o que a gente tem aqui no canal, por exemplo. Aqui temos um vídeo dos líderes mais fortes de Tokyo Revengers que você confere aqui no card. Só que hoje o assunto são os caras mais inteligentes. Por isso, depois da vinheta, a gente vai contar aí quais são os 10 caras mais fodas aqui da mente do nosso mangá. Em décimo lugar, nós começamos com o Shifuyo. Sim, o Shifuyo é um personagem que foi tomando cada vez mais destaque durante a obra de Tokyo Revengers. Ele é bem conhecido hoje como o melhor amigo do Takemichi, mas é bom lembrar que ele também já foi o braço direito do Keisuke Baji. E por que a gente está listando ele como o 10º colocado? Porque ele foi um dos primeiros a notar a diferença na postura do Baji quando ele foi para Valhalla, percebendo que tinha algo a mais. E a gente percebe que ele conseguiu por si próprio conseguir investigar mais o assunto, percebendo que tinha alguma coisa errada. Tanto é que, pela inteligência que ele tem, ele conseguiu conquistar a confiança do Takemichi para ser uma das primeiras pessoas a descobrir o seu segredo da viagem no tempo. Então a gente vê por aí que o Shifuyo sempre acabou se destacando. No arco da Black Dragons, por exemplo, a gente viu aí a importância que ele teve nas ações. Ele foi um dos principais aí que direcionaram a solução para a batalha contra o Taiju Shiba. Então você vê que não apenas a força física, mas também a inteligência faz parte dele. Isso sem contar da inteligência dentro da escola, que também a gente pode considerar aqui, pois ele era um aluno, apesar de um delinquente, ele manjava bem ali das disciplinas. Inclusive ele deu uma mão pro Baji, que é outro cara muito inteligente, mas dentro ali do padrãozinho da escola não se dava tão bem. E no lugar a gente tem o Muto. Sim, o Muto ele era o capitão da 5ª divisão da Toman, uma divisão que era, digamos assim, a divisão da inteligência, responsável também aí por identificar futuros traidores ou espiões dentro da gangue, e o Muto era responsável por isso. A gente sempre vê ele numa presença muito séria, marcante e, claro, né, direta ao ponto. Ele sempre foi responsável por chegar aí às vias de fato quando tinha algum problema. Por exemplo, quando ele desconfia que o Hakai poderia ser um informante, um espião, entre outras coisas. A gente vê a importância dele principalmente nesse arco da Black Dragons também. E posteriormente, depois da sua traição, quando ele vai para o arco da Tenjiku, a gente vê que a inteligência dele mantém-se muito afiada. Inclusive, a sua força física, que não é o assunto aqui hoje, também não deixa nada a desejar, se mostrando nos personagens também mais poderosos. Em 8º lugar, nós temos uma líder de gangue. Sim, você achou que a gente ia deixar ela de fora? Kawaragi Senju. Ela entra em 8º lugar justamente porque, apesar da sua força física já ser bem conhecida aí nos arcos atuais, a gente tem nela um personagem muito inteligente. Primeiramente, né, a gente percebe a sua força, principalmente da inteligência, quando ela consegue dominar toda a sua gangue. Ela é muito respeitada e a gente vê nas suas atitudes, principalmente aí na sua liderança. Outro ponto que marca bastante a sua inteligência é sabermos que durante a luta contra o Tyrannosaurus, ela deixa bem claro que ela deixava um pouco do seu potencial adormecido, não apenas na força, mas também na parte estratégica, de pensamentos, por causa do seu irmão mais velho. A gente vê então uma importância significativa da personagem Kawaragi Senju também nas partes estratégicas. Passando depois dela, nós temos o 7º lugar, que também faz parte aí dos grandes líderes. Estamos falando de Sano Manjiro, ou também conhecido como Mike.
O Mike é um dos personagens também mais fortes do mangá, mas em tratarmos aqui de inteligência, ele também não deixa a desejar. A gente sabe que a cabeça dele também já sofreu muitos perrengues, mas não deixa de ser um líder extremamente forte e inteligente. Ele tem aí uma responsabilidade muito grande perante a todos os membros quando ele foi líder da Toman, entre outras gangues como a Banten e a Kantomandi. Alguns momentos ele acabou ficando de lado, negligenciando as suas gangues, mas principalmente dentro da Toman a gente viu a inteligência dele na organização. Claro, algumas partes aí ele tinha ajuda dos seus capitães, mas quando se tratava da sua inteligência a gente via que ele tinha um direcionamento também muito bom. Um dos fatos foi quando ele começa a perceber as vilanias do Kizaki, mas ao mesmo tempo ele consegue tirá-lo da gangue na hora certa. A gente também pode contar aqui alguns pontos específicos. Por exemplo, o Mike foi uma das primeiras pessoas a desconfiar do Takemichi, porque ele viajaria no tempo, como ele saberia algumas coisas, então ele foi uma das primeiras pessoas a sacar a jogada do Takemichi e mais tarde ele descobriu o seu segredo também. Passando dele a gente tem o sexto lugar. O sexto lugar é um personagem aí também bem conhecido nos arcos finais. Estamos falando de Sanzu. O Sanzu, vocês sabem, ele era o vice-capitão da 5ª divisão, que justamente era a divisão da inteligência. Ele foi colocado lá porque ele era um pouco rebelde, mas conforme o tempo passou a gente viu que o Sanzu tinha um potencial enorme guardado dentro de si. Ele não é um desses monstros falando de força física, mas a gente percebe que ele é bem maldoso e também ele é bem fiel, apesar aí de sua fidelidade chegar a níveis talvez até doentios. A sua fidelidade cega ao rei, e justamente disso a gente vê ele como um grande conselheiro, aquele cara que está sempre ali do lado do seu capitão, do seu presidente, informando, ajudando de certas maneiras, às vezes até maldosas, como eu comentei. Mas a gente vê que o Sanzu ele é muito importante nessa parte da inteligência. Afinal de contas, ele, através da sua fidelidade, conseguiu aí dar fim do Muto e mais tarde virou aí o braço direito do Mike, principalmente por causa das estratégias e das coisas que ele planejava. Assim a gente vai chegando cada vez nos caras mais inteligentes. E se você não deixou o seu like, vai agora mesmo aqui embaixo deixar o seu like, fortalece muito o nosso reino dos mangás. Agora pessoal, vamos abrir o top 5. Começando com ele, que também tem a alcunha de Deus da Guerra, justamente por ser um grande estrategista. Também não é aquele cara extremamente poderoso falando em força física, mas quando a gente trata de estratégia, ele ficou conhecido como esse Deus da Guerra. Por quê? Quando a Black Dragons, a sua primeira geração, foi criada, ele ficou responsável justamente pela organização das estratégias. Era ele que decidia muitas vezes o fluxo de uma batalha. É ele que foi responsável por muitas das vitórias da primeira geração. E infelizmente, com o passar do tempo, ele acabou ficando aí um pouco esquecido, mas ele acabou voltando nesse arco final como o vice-presidente da Gangue Brahma. E dentro da Brahma ele também era conhecido como Deus da Guerra, repetindo seus feitos das suas estratégias, nem sempre perfeitas, nem sempre dando tão certo, mas não tirando o peso de um dos personagens mais inteligentes de Tokyo Revengers. Passando para o quarto lugar, nós temos aqui outro cara que, apesar de não ser aquele cara inteligente no sentido da matemática, do português, do japonês, ele tinha uma perspicácia muito alta, o que levava as suas ações mostrar que era um cara muito inteligente, talvez aí até um prodígio. Estamos falando de Keisuke Baji, sim, o Keisuke Baji, um dos caras mais inteligentes que teve em Tokyo Revengers. Inclusive, ele também se encaixa nos mais fortes, mas hoje aqui, como a gente sabe, nós estamos falando da sua inteligência. Ele conseguiu traçar planos quando foi o primeiro a perceber as más intenções do Kizaki. E através disso, a gente viu que ele conseguiu sair da Toman se infiltrando dentro da gangue Valhalla, mesmo pagando um preço muito alto, que era bater no seu melhor amigo, que era o Shifuyo. E assim a gente viu ele se infiltrando na Valhalla e traçando seus planos, que no fundo nada mais era do que proteger os seus grandes amigos, proteger desse mal chamado Kizaki. O Baji, mesmo aí tendo sacrificado a sua vida, você percebe que a sua inteligência era extremamente alta. Passando agora para o top 3, vocês já se preparem, porque agora é só medalhista. E a medalha de bronze a gente vai começar com Naoto Tachibana,
Sim, Naoto Tachibana, aquela criancinha do passado, se tornou um grande detetive, um grande policial. E através dele que a gente vê a grande parte da estratégia moldada para o Takemichi mudar o passado. Enquanto o Takemichi a gente sabe que também ali é um pouquinho desprovido de inteligência, apesar de ter tido uma evolução muito grande parte dos planos dele foram arquitetados pelo Naoto no futuro. O Naoto, graças à sua inteligência, ele se tornou um bom detetive e com suas ligações ele conseguiu traçar vários planos, sempre auxiliando o Takemichi. E mesmo desde pequeno a gente já via que ele tinha um potencial muito grande para desenvolver a sua mente. Agora a gente vai chegar no medalhista de prata. Eu sei que vocês já estão mais ou menos matando aí a charada de quais são essas duas posições, mas vamos aqui obviamente trazê-las com mais informações. Estamos falando do medalhista de prata, Kokonoi. Esse cara aqui era muito disputado, inclusive até hoje é disputado entre as gangues. Não por causa da sua força física, não porque ele é muito feio e assustador, mas porque ele é muito inteligente. O cara é um verdadeiro gênio das finanças. Através dele que a gente tem aqui a conquista das gangues se tornarem mais poderosas, entrarem nesses meios maléficos das gangues no Japão para ampliar os seus ganhos, seja através da violência, do roubo, do tráfico, seja o que for, através também de jogos. O Kokonoi ele foi disputado primeiramente com a Black Dragons, depois ele acabou chegando na Toman, passou aí por Tenjiku, passou aí por tudo que é canto, no futuro foi da Bonten, atualmente é da Kantomanji. O cara realmente deu uma rodada em todas as gangues, porque todas elas queriam a inteligência, a mente, a perspicácia do Kokonoi. E depois dele, eu acho que já não tem segredo nenhum, afinal de contas, a maior parte aqui da galera queria ver todas as posições, porque o primeiro lugar todo mundo já desconfiava. Assim como o Mike sempre acaba ganhando os rankings do mais forte, o mais inteligente nós não temos dúvida. Estamos falando do maior vilão já apresentado no Tokyo Revengers, Teta Kizaki. Sim, o Kizaki ele é muito poderoso, ele é muito forte na mente, na inteligência. O cara, mesmo enfrentando Takemichi com as suas voltas no tempo, a ajuda de todo mundo, ele foi capaz de arquitetar vários e vários planos maléficos, tentando aí cumprir o seu objetivo final, que era conquistar a sua amada. Parece meio bobo vindo dos olhos de algumas pessoas esse objetivo, mas foi graças a ele que o Kizaki, desde pequeno, desenvolveu cada vez mais a sua mente, a sua força através da inteligência. Planos e mais planos para derrotar a Toman, planos e mais planos para matar o Takemichi, planos e mais planos para dominar Tóquio e cumprir aí uma das suas metas de ser o maior delinquente do país. Kizaki, infelizmente, a gente sabe que foi derrotado por um Truck-sama, ou também conhecido como um caminhão, e assim acabou a sua jornada, mas antes de morrer ele deixou alguns mistérios, talvez com a sua última frase que foi interrompida. Se ele sabia um pouco mais, se ele tinha alguma desconfiança, se ele sabia de alguém que também poderia viajar no tempo, não sabemos o que reserva, mas eu tenho muita esperança que essa resposta ainda nos será dada em algum lugar. Mas por enquanto a gente mantém com uma diferença até bem considerável do segundo para os outros lugares, a pessoa mais inteligente de Tokyo Revengers, Teta Kizaki. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar sempre ajuda muito e claro, se você quiser também, torne-se um membro para ajudar o nosso canal. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.